Seguimos agora, gente, para uma entrevista super importante aqui no Bastidores CNN. A gente conversa neste momento com o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira. Presidente, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Me ouve? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN e do programa Bastidores. Presidente, claro, o senhor devia estar ouvindo a nossa conversa, as nossas apurações sobre Tarcísio de Freitas, hoje uma joia dentro do Republicanos. Como a gente falava há pouco, essa percepção de que ele tenta se equilibrar entre o bolsonarismo e a centro-direita. Como é que está a relação do Tarcísio com o ex-presidente Jair Bolsonaro? E ele tenta, de fato, não se manifestar ou evita dar alguma opinião, tem evitado em relação a essas investigações que recaem sobre o seu aliado? Olha, Tainá, a relação do governador Tarcísio com o presidente Bolsonaro é uma relação de amigos, de pessoas que construíram uma história juntos. E eu penso que a relação, pelo que tenho conversado com o governador, é a melhor possível. Evidentemente que tem essas investigações em curso, mas não é isso que vai, evidentemente, afastar essa relação entre os dois. É sabido, é público, que Tarcísio não é e nunca foi uma pessoa extremada, vamos dizer assim, de extrema direita ou radical, como queiram chamar. Ele mesmo disse em algum momento que ele não era um bolsonarista raiz. E eu acho que a virtude e o grande talento dele está justamente em estar no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, que é, na verdade, o que a sociedade, a maioria da sociedade brasileira quer e espera. Presidente, eu e a Tainá temos ouvido muito que Tarcísio de Freitas avalia deixar o Republicanos, é o sonho de Valdemar Costa Neto filiá-lo no PL, é o sonho de Ciro Nogueira filiá-lo ao PP. Ele continuará no Republicanos e mais, ele é candidato ao governo de São Paulo à reeleição ou à presidência da República, como querem alguns partidos de direita? Boa tarde, Gustavo. Olha, eu confio na palavra das pessoas e o Tarcísio, todas as vezes que conversei com ele sobre o tema, ele me disse que continua no Republicanos. Até porque não tem motivos para ele sair do partido. Aliás, acho que vou trazer aqui uma novidade exclusiva para vocês e para os telespectadores da CNN. Ontem, na data de ontem especificamente, ele gravou as inserções partidárias do Republicanos, aquelas inserções que passam no intervalo comercial das TVs abertas, e isso vai ao ar a partir agora da próxima semana. Então, não vejo motivos, não há motivos, eu acredito na palavra dele de que ele continuará. É óbvio que o Ciro, o meu amigo Valdemar, ambos gostariam de tê-lo, e quem não gostaria? Os partidos de centro-direita, todos, penso eu, gostariam de ter uma pessoa da qualidade e do equilíbrio e também do conhecimento e da capacidade do Tarcísio. Agora, esse movimento, esse ensaio de bastidor do Tarcísio em relação aos Republicanos, essa rusga que acabou vindo a público, presidente, tem a ver com a entrada do Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos? Porque a gente viu uma resistência inicial do governador em relação ao assunto, depois me parece que isso foi pacificado. Eu entendo, e de acordo com as conversas que tive com o governador, que uma coisa não está vinculada à outra, porque a entrada, e você, Tainá, expressou muito bem, do deputado Silvio Costa Filho no Ministério não representa necessariamente a entrada do Republicanos no governo. É importante diferenciar de forma clara essas duas posições. O Silvio Costa Filho é um deputado exemplar, é uma pessoa que tem uma capacidade de articulação e também de liderança muito grande, que tem todo o nosso respeito, e o partido jamais poderia impedir que ele realizasse o seu sonho de ser ministro de Estado do nosso país. Ora, então foi acertado com a executiva nacional do partido que o Silvio Costa encaminharia ao partido, e ele já está na fase de minutar essa carta de licenciamento dos cargos do partido, o cargo de primeiro vice-tesoureiro
nacional que ele ocupa e também de presidente do partido no estado de Pernambuco, de maneira que o partido continuará de forma independente no Congresso Nacional, votando favoravelmente as pautas que entendermos serem boas para o país e aquelas que entendermos forem contrárias ao nosso manifesto político e não favoráveis àquilo que entendemos, votaremos contra. Presidente, eu gostaria de olhar para 2026. Tarcísio de Freitas tem falado nos bastidores que o objetivo dele é disputar a reeleição neste momento. Mas na avaliação do senhor, Tarcísio de Freitas seria um bom candidato à presidência da República? O Republicanos quer ter uma candidatura própria na sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho que ainda está muito cedo, Gustavo, para a gente tratar de 2026. Para chegar, e todo político fala isso, mas é verdade. Para chegar em 2026, nós precisamos necessariamente passar por 2024. As eleições municipais, número de prefeitos, de vereadores eleitos, o tamanho e a relevância do eleitorado que cada partido elegeu no país a partir do ano que vem, vai mostrar um cenário para 2026. Nós temos aí uma candidatura de esquerda, que será sempre uma candidatura forte. Nós não podemos esquecer que o PT sempre esteve, desde 1989, no segundo turno, e eu penso que a centro-direita deverá se unir em torno de algum nome. Nós não temos só o nome do Tarcísio. O mais natural e o que se espera do Tarcísio é que ele seja candidato à reeleição. Mas nós temos aí outros nomes que podem vir a ocupar esse espaço. O nome dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, Caiado, Ronaldo Caiado, de Goiás, o Zema, Romeu Zema, de Minas Gerais. Eu citaria esses três. E, obviamente, que o Tarcísio, nessa linha aí, ao contrário de que dizem alguns colegas, viria num outro momento, porque não é esse o foco dele para 26, de acordo com as minhas conversas que tenho tido com ele. O foco é fazer um bom governo e, se evidentemente a população de São Paulo assim desejar, as pesquisas mostrarem aprovação e intenção de votos, ser candidato a reeleições. Sobre o Republicanos ter candidato em 2026 a presidente da República, é um tema que a gente não vai se debruçar sobre ele agora, porque está muito longe. Todos os partidos que querem crescer e que querem protagonizar na política nacional querem ter, evidentemente, candidato aos cargos mais importantes. Nós não estamos debatendo esse tema agora porque achamos que está muito cedo. Lá na frente, o partido, a executiva do partido se reunirá e deliberará sobre isso. Agora, lá na frente ainda, presidente, antes de voltar para o agora, uma coisa está conectada com a outra. Deixa eu ir para 2025. Seu nome aparece como um possível candidato para a sucessão do Arthur Lira na Câmara Federal. Nos bastidores aqui a gente ouve muito Marcos Pereira. Agora, mais ainda, com a entrada de um quadro do Republicanos, embora o partido seja independente, no governo federal. A minha pergunta é o seu desejo tornar-se presidente da Câmara dos Deputados? E o senhor espera algum aceno do Palácio do Planalto nesse sentido? Tainá, eu fico muito feliz que nos bastidores o meu nome seja lembrado, não só no meio político, como também na imprensa, como um possível candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que os outros 512 deputados e deputadas têm interesse, penso eu, têm o desejo de ser presidente da casa que ele está trabalhando, que ele está servindo. Dos 513, só um não pode, que é o Arthur Lira, porque a Constituição e o regimento interno da Câmara não permite. Haja vista que ele está no meio da legislatura, estará no meio da legislatura em 2025. Eu não estou debatendo o assunto ainda, não conversei com ninguém do Palácio, não conversei com nenhum ministro do governo, tampouco com o presidente Lula sobre o assunto, mas no momento oportuno nós vamos discutir isso com o partido, com os partidos que compõem o nosso bloco. Nós precisamos discutir isso com o MDB, com o PSD, com o Podemos, o próprio Republicanos internamente e os demais partidos do outro bloco.
E isso não, obviamente, exclui de discussão o próprio PL e a Federação do Partido dos Trabalhadores. Portanto, é um tema que eu não gosto de antecipar. Eu acho que cada dia, tem um ditado que diz, cada dia a sua agonia, cada dia a sua luta. Então vamos viver cada dia os seus desafios. No momento oportuno, nós iremos discutir isso com os líderes e, evidentemente, eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, se eu tenho desejo, acho que os 512 devem ter o desejo, porque aquele que não tem o desejo de ocupar um cargo de tão honra, de tão responsabilidade no nosso país, imagino que não tem muito vigor para poder exercer até mesmo o próprio cargo de deputado. Agora, é um tema que, no seu tempo, será amplamente discutido e debatido. Presidente Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro estão aí no epicentro da crise do escândalo das joias. Temos hoje a operação que quebrou o sigilo telefônico de Walter Braga Neto. São figuras que estiveram à frente, capitanearam todo o movimento da direita nas eleições de 2022. Estes escândalos prejudicam a imagem da direita e podem prejudicar também o capital político de Jair Bolsonaro? Eu acho que, por enquanto, nós estamos, Gustavo, apenas na fase da investigação. Não se pode condenar as pessoas por antecipação. Só o devido processo legal, respeitado o contraditório, a ampla defesa, e aqui eu falo como advogado, como professor de direito, e ao final do processo transitado em julgado, é que a gente pode dizer que haverá culpados e, evidentemente, responsabilização de pessoas. Veja você o que aconteceu com a Operação Lava Jato, com o próprio presidente Lula e outras figuras tantas da política brasileira. Um assodamento, uma antecipação de condenação levou a posteriori no que levou nos últimos tempos, anulações de vários processos, de vários inquéritos, por absoluta falta de prova e assodamento no processo investigatório. Então, como jurista, como advogado, como professor de direito, eu não posso condenar uma pessoa por antecipação. Deixa as investigações seguirem e, se ao final observado, repito, e é importante frisar isso, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, se essas pessoas vierem a ser condenadas, pela condenação em si, pela legislação brasileira, estarão fora do processo eleitoral, não poderão ser candidatos. E se não vierem, o povo julgará. O povo tem a palavra final nesse processo eleitoral. Não é um inquérito aqui ou um inquérito ali. Não é uma investigação aqui ou outra acolá. Presidente, temos em tela os nossos analistas falando direto de São Paulo. Yuri Pita, é com você. Obrigado, Tainá. Boa tarde, presidente. Prazer falar contigo novamente. Deixa eu ouvi-lo nesse cargo de presidente nacional de um partido, na semana em que a Câmara dos Deputados, da qual o senhor faz parte, está se preparando para votar uma mini-reforma eleitoral. Tem pressa para votar, porque essas leis, essas novas regras precisam entrar em vigor, tem que ser aprovadas até 5 de outubro para entrar em vigor. Mas há também toda uma discussão em relação à PEC da anistia aos partidos políticos, algumas organizações falando em um perdão de até 23 bilhões de reais em sanções que os partidos sofreram da Justiça Eleitoral. O senhor acredita que tanto as mudanças para as eleições municipais do ano que vem, quanto essa anistia vão ser aprovadas pelo Congresso Nacional? E por que fazer isso tão de afogadilho, mudar as regras das eleições com um prazo aí de menos de um mês para serem aprovadas? Yuri, um prazer falar com você. A sua pergunta é muito oportuna e me dá a oportunidade, como parlamentar, como presidente de um partido, de esclarecer alguns maus entendidos sobre esses dois pontos. Primeiro, a PEC da anistia ainda não está madura, está sendo discutido o texto, está sendo avaliado para que se discuta no momento oportuno. Essa independe do princípio da anualidade, ela pode ser aprovada a qualquer tempo. E é importante registrar e ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consulta de uma deputada, criou a chamada cota racial, aquela que se chama de cotas dos negros e pardos. E o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar essa decisão já para a eleição
de 2020 e, obviamente, a de 2022. É praticamente impossível a gente decidir os partidos, nenhum partido conseguiu cumprir essa cota. Por quê? Porque o percentual de recursos que tem que ser designado para essas candidaturas são tantos por cento quantos forem o número de candidatos declarados negros e pardos. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto a Justiça Eleitoral não define quem efetivamente são os candidatos, porque tem todo um processo burocrático, jurídico, para aprovação de candidaturas, para homologação de candidaturas, o partido político não tem como saber quantos são, em percentual, o número de pessoas que preenchem esse requisito. Portanto, praticamente nenhum partido político cumpriu essa cota. E é exatamente sobre este ponto que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando e não vamos tratar, já existe um amplo acordo entre os presidentes de partidos sobre aquelas contas de fundo partidário que foram mal aplicadas, que foram indevidamente aplicadas para a reforma de piscina, ou para a compra de picanha, ou para a compra de helicóptero. Isso não é justo, não é correto e não é isso que nós estamos debatendo. Estamos debatendo exclusivamente as cotas raciais. Nem a cota feminina está até chegou a discutir, mas ela não vai entrar no processo de aprovação desta PEC, se for. E aí o Congresso Nacional visa reparar algo que o Judiciário agiu, e aí eu, como jurista, mais uma vez, como político, faço uma crítica construtiva. Agiu com um certo ativismo, porque legislou, e há menos de um ano da eleição. Então o Congresso Nacional vem colocar feito a ordem, como a gente costuma dizer, para organizar num Estado democrático, onde o Congresso tem o seu peso, onde o Judiciário tem o seu peso, onde o Executivo tem o seu peso, e um tem que fazer o freio do outro quando o outro exacerba. Sobre que você mencionou essa mini-reforma eleitoral, tem vários temas que estão sendo debatidos também por conta de uma insegurança jurídica que está sendo lançada em várias resoluções do TSE. Há uma crítica, o presidente do TSE, não só o atual como os anteriores, sabem que a política critica certas medidas que o Tribunal Superior Eleitoral toma por resolução, muitas das vezes ultrapassando a linha, entrando na esfera do legislativo, legislando propriamente dito, quando se trata de temas eleitorais. E o Congresso vem, com essa mini-reforma, aclarar alguns temas. Por exemplo, e finalizo aqui, existe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está neste momento sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os partidos que cumpriram 80% do quociente eleitoral e se o candidato tem no mínimo 20% do quociente. É um negócio meio complexo, não vou aqui entrar em detalhes, porque demoraria muito para explicar didaticamente. Mas o Supremo está hoje com 2-1 para que essa lei seja inconstitucional e retroativa a 2022. Veja você, vai mexer com uma quantidade de deputados federais gigantesca no Congresso Nacional e também nas assembleias legislativas. Então, um dos pontos, e tem outros que estão sendo abordados nesta medida, é justamente dar mais segurança jurídica para a próxima eleição do ano que vem. Presidente, vou chamar rapidamente o Pedro Venceslau para a última pergunta, que o senhor tem compromissos agora à tarde. Presidente, muita gente tem dificuldade de entender esse conceito do partido ser independente, mas um integrante do partido tem um ministério. Com quantos votos o presidente Lula pode contar na bancada do PR, do Republicanos, a partir de agora que o Silvio é ministro? Pedro Venceslau, um abraço para você. O governo, o presidente Lula, poderá contar com a maioria dos votos se o projeto, se o tema, se a pauta, ela vier ao encontro, ela estiver em consonância com o manifesto político do nosso partido. Se a pauta for contrária, se o projeto vier de encontro àquilo que nós defendemos, liberdade econômica, livre iniciativa, livre mercado, então nós teremos dificuldades, poderá contar com praticamente nenhum voto. Aí eu vou citar 2 exemplos aqui, só para ilustrar. Por exemplo, acho até que o governo federal não vai abordar esse tema
e isso é uma pauta já, penso eu, que já está ultrapassada. Mas, se hipoteticamente o governo federal quiser e mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei revogando a autonomia do Banco Central, eu lhe garanto que a grandiosíssima maioria dos parlamentares do Republicanos votará contra. Até porque, em coerência ao próprio ministro Silvio Costa Filho, que foi o relator desta matéria na Câmara dos Deputados. Se o governo eventualmente, vou citar um outro exemplo aqui, como eu disse que citaria dois, mandar uma pauta que eu acho que não mandará, atinente, por exemplo, ao aborto. É sabido que o nosso partido se declara um partido conservador nos costumes e liberal na economia. A grandiosíssima maioria dos parlamentares votará contra. Só para ilustrar como será o comportamento do Republicanos, que segue independente, mas colaborando com as pautas que forem consoantes e coadunantes com o seu manifesto político e que forem boas para o Brasil, na visão, evidentemente, do nosso partido e do nosso eleitor. Presidente, eu me despeço do senhor, agradeço demais a sua entrevista. Só uma curiosidade, o senhor vai à posse do Silvio Costa Filho amanhã? Eu, infelizmente, não vou conseguir ir à posse, já falei com o Silvinho, é um amigo que a vida e a política me deu, porque eu tenho uma agenda que realmente eu não consigo desmarcar. Essas coisas acontecem na agenda do presidente, na agenda das pessoas que são interlocutores, mas eu vou estar torcendo para que ele faça um excelente trabalho em prol do Brasil, da logística de portos, aeroportos, de transporte, porque o Brasil precisa muito disso para o seu crescimento econômico, para a geração de emprego e rendas. Excelente, presidente. A gente sabe que o senhor tem a agenda muito corrida e o que importa é a torcida mesmo. Obrigada pela sua participação no Bastidores CNN. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para uma próxima oportunidade.